Sabe aquela pessoa que você chega pra ela e às vezes num dia um pouquinho difícil você fala assim, poxa, tô com um problema assim, tô desempregado, tô com uma doença na família. Aí a pessoa já começa, nossa, porque ano passado, meu pai teve câncer e a gente teve que fazer vários tratamentos com ele e foi muito difícil e tal e tal. Gente, eu particularmente costumo chamar esse tipo de situação de Olimpíada de Problemas. Você conta uma coisinha da sua vida, uma coisona, às vezes pode ser uma coisa super complicada da sua vida, a pessoa chega pra você e começa a falar como se a vida dela fosse ainda pior, né? Ou seja, você chega pra pessoa e fala assim, eu não me dou bem com meu marido porque a gente discutiu por causa disso, daquilo. A outra pessoa, não, porque meu marido também, meu marido faz isso, aquilo outro, ou minha irmã, minha prima, minha tia tem esse ou aquele problema com o marido dela. Te falar, pessoal, as pessoas parecem que só querem puxar sardinha para si próprias. Talvez não todas as pessoas, mas muita gente acaba fazendo isso, né? A nossa sociedade, ela não é muito favorável a ficar falando de problema. A nossa sociedade, ela é a sociedade do abafa o caso. Um grande exemplo disso é quando você sai na rua, ou você vai numa padaria, no supermercado, ou até mesmo no seu local de trabalho, e as pessoas falam, tudo bom, fulano? Tudo bom, Beltrana? E o que a pessoa faz? Tudo bem! O máximo que a pessoa vai falar é, estamos indo, mais ou menos, vai se indo. Ninguém fala, não, tô péssima, tô com problema na família, tô com problema financeiro, tô com problema de saúde, tô com problema com o filho. Porque não é da cultura da nossa sociedade falar de problemas, né? Uma pessoa que por acaso seja uma pessoa talvez um pouquinho mais desavisada, uma pessoa que tem hábito de desabafar, uma pessoa que tem hábito de não sabe ainda como é que essas coisas funcionam, o que vai acontecer com essa pessoa? Às vezes ela vai desabafar, uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito inexperiente, e aí que ela vai começar a receber as Olimpíadas de problema na vida dela ou dele, né? Você vai chegar lá e vai falar assim, na minha casa também tem isso. Na minha casa tem pior ou tem igual. Houve uma vez que eu tinha uma amiga minha que era um pouco mais velha que eu na época. E eu estava falando de algumas coisas que havia na minha vida. E ela, esses problemas aí que se tem, uma barata, é só pisar em cima que acabou. Perto dos meus é muito menor. E aí a gente vê que a sociedade ela tem uma espécie de cultura do sofrimento oculto. Ninguém gosta de falar de problema, ninguém gosta de ouvir desabafo alheio. A nossa sociedade ela não é muito uma sociedade de acolhimento. A nossa sociedade ela é daquela política, cada um com seus problemas. Então se a pessoa chegar lá, começar a desabafar, começar a falar e começar a contar os problemas, ela vai ser vista como, lá vem a chata. Ou o chato. É que o homem guarda mais pra si, né? A mulher ela fala um pouquinho mais. Mas o homem, tem homem que também, em algumas ocasiões pode até falar, mas ninguém está muito afim de escutar problema dos outros. Aí eu, né, no caso, paro um pouquinho para pensar, por que será que a sociedade tem que ser assim? Por que a gente nunca quer ouvir o problema dos outros? Por que tem que estar tudo sempre perfeito? E por que a gente é meio partidário desse negócio de, cada um com seus problemas... E dane-se, cada um que resolva, eu não quero saber. Eu penso, gente, eu posso estar errada, mas enfim, que a nossa sociedade, ela é baseada, tá, gente? Ela é baseada em manter certos problemas dentro de uma determinada ordem. O problema nem pode ser tão grave a ponto da sociedade colapsar, mas também não pode estar muito bem. Até os ricos, e o rico é minoria, né? A maioria do país, 50% do país não ganha menos que o salário mínimo. Então o que acontece? Centros urbanos grandes, centros urbanos, aí o pessoal tem uma vida melhor, depende também, tem lugar de centro urbano que tem favela, que tem lugar que é ruinzinho. Mas você vai em cidades, por exemplo, que não tem economia nenhuma, que as pessoas têm que trabalhar em outras cidades, ou... tem muita cidade que as pessoas vivem de Bolsa Família, que aquele dinheiro do Bolsa Família é tipo quase tudo para eles. São cidades muito pequenininhas, são cidades que... Então a realidade, a maior realidade do país
São as pessoas que não têm saneamento básico, são as pessoas que não têm escola decente, são as pessoas que não têm um bom plano de saúde, que não têm até mesmo um SUS perto de casa, nessas cidades que eu falo que não tem saneamento, que não tem as coisas. Então, a grande maior parte do país, não digo nem só o Brasil, é que o Brasil a gente conhece um pouquinho melhor, né? A grande maior parte do país, gente, não tá belezinha. Não existe um bem-estar social, por assim dizer, no Brasil. A gente tem uma série de problemas ali. E esses problemas eles têm que ser colocados dentro de um determinado controle. Por exemplo, a pessoa está doente, mas ela precisa continuar trabalhando e produzindo. Então ela vamos lá dar uns remedinhos para a pessoa continuar produzindo, mas não vamos curar a causa. A pessoa está com problema com o marido. Pode-se até fazer com que esse problema seja colocado dentro de um determinado nível, mas corrigir esses problemas a ponto do casamento funcionar direitinho não é corrigido. Muitas vezes não é corrigido. Então o que acontece? Não é interessante para a sociedade, por exemplo, ter uma educação de qualidade onde as pessoas vão ler, estudar, questionar de verdade. Não. O que é importante? É ter os problemas dentro de uma determinada funcionalidade. Não é bom, não é producente para a sociedade ter pessoas felizes, e sim com uma infelicidade controlada. E já está tão intrínseco isso nas pessoas que elas nem perguntam. Elas simplesmente chegam lá e falam assim: olha, é assim mesmo e acabou. A vida é assim mesmo. É uma outra frase muito usada: a vida é assim mesmo. Então, eu, por exemplo, a coisa mais difícil é desabafar de problema meu, porque eu sei que não vai adiantar. Uma coisa que é muito importante é a gente se cercar de pessoas que queiram o nosso bem e com quem a gente pode contar. Às vezes isso é difícil, mesmo dentro da própria família. Mas é importante que a gente busque essas pessoas. A gente vai tentar construir uma realidade onde pelo menos as pessoas elas se importam um pouquinho. Não que a gente vá consertar a vida do outro, isso é impossível. Mas às vezes você escutar uma pessoa por 5 minutos, 10 minutos, pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. E se ela sentir que ela tem alguém que se importa com ela, as coisas podem sim melhorar para ela no futuro. Gente, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber conteúdo novo. E é isso aí, até a próxima!